Vamos lá. Recados para o pessoal do ao vivo dados. Bom dia de novo. E vamos começar. É, Hoje eu queria começar de um jeito um pouco mais leve para a gente trocar uma ideia e eu não começar a vomitar um monte de teoria aqui, né? Um dos pontos principais que eu vou trazer é o seguinte. Vou compartilhar a tela, tá? Se em algum momento vocês acharem que ele está compartilhando tela, deixa eu tirar aqui minha câmera e botar os pés para cima. Estou olhando vocês com outra tela. Vocês estão sob o meu olhar. Continuem. Não fujam. Estou supondo que o PPT apareceu para vocês. Se não apareceu, vocês falam. Já teve vezes aqui que foi embora. Então, beleza. Qual que é a minha ideia, né? Sobre, inclusive, eu demorei mais tempo para pensar no título desse curso do que do próprio conteúdo. Porque tem uma série de formas de falar isso, né? E esse curso aqui partiu da minha fala algumas semanas atrás lá em Maceió. Então lá eu tive mais ou menos 1h30 para falar. E aí, como bom neurótico, eu falei, não, quero falar mais, vou lidar com isso. E aí fiz um curso de 8 horas para falar o que eu falei em 1h30. Não sei se outras pessoas estavam lá, eu sei que o Bruno estava, o Bruno me ouviu um pouquinho, a Kátia estava também. Então tá. E aí a minha ideia com esse curso é o seguinte, né? O pessoal que, por exemplo, faz grupo de discussão de caso comigo, escuta isso toda hora, mas escuta um pouco o final dele, né? Alguma coisa eu já ali pontuando. O que a gente vai fazer no último encontro, que é uma leitura de um caso clínico, é o que a gente faz toda semana nos grupos de discussão clínica. São 4 grupos por semana, então eu faço isso no mínimo 4 vezes, fora a supervisão individual. E aí a ideia que eu tenho é, eu queria apresentar o que eu uso de teoria e como eu uso essa teoria para escutar um caso e usando a própria palavra do Lacan para ler um caso, né? Como o famoso inconsciente é estruturado como linguagem, às vezes eu percebo que tem muito uma lógica de, tá, estou entendendo a teoria, estou estudando linguística, estou estudando tudo isso, agora vamos para o caso. Mas essa amarração não acontece. Eu vou para o caso, parece que eu estou ouvindo uma coisa completamente diferente daquilo que eu acabei de escutar. Tem uma série de motivos para isso, né? Que são opiniões tiradas muitas vezes do nada, mas a ideia aqui, e aí acho que vale dizer isso para vocês, já para apaziguar, não para frustrar, mas apaziguar as coisas, eu não acho que vocês vão sair com 100% do conteúdo que eu estou apresentando aqui. Ponto um. Ah, Felipe, como assim? Você vai introduzir uma falta assim só no começo, ou uma perda, se vocês quiserem, para a gente deslocar a partir disso. Não pensem em, eu preciso entender absolutamente tudo. Aproveitem muito mais essa troca que a gente tem, porque esse conteúdo, além dele ficar gravado, você poder ver várias vezes, tudo que eu falo aqui, estou tirando de outros lugares. Então, a única coisa diferente que eu tenho aqui é o formato de fala, porque tem vídeos, aulas e textos que apresentam isso, eu só estou reunindo aqui. Todas as vezes, uma coisa que eu esqueci de falar no começo, né? Todas as vezes que eu estou em curso, grupo, eu sempre digo a mesma frase. Não estudem só com quem ensina vocês, assim com quem ajuda a estudar. Então, esqueci essa parte, olha, muito importante. De um encontro para o outro, junto com o link do encontro, eu vou mandar sugestões de leitura. Mas são sugestões, assim, com negrito, grifado, glitter em volta, marca-texto laranja. Porque se de um encontro para o outro vocês conseguirem consumir esse conteúdo, fica tranquilo que eu não vou sugerir, leia o cenário 11, né, de uma semana para outra. Mas se vocês conseguirem consumir esse conteúdo, às vezes, se não entender nada, quando chega aqui, a gente entende um pouquinho mais. Um exemplo. A minha ideia, se tudo der certo no meu cronograma, que nunca dá, mas perto do que a gente tem organizado, a minha ideia é passar alguns textos, por exemplo, do Descartes, para a gente poder discutir ele semana que vem para a gente não achar que o Lacan está tirando as coisas do nada. Aí depois surgir um capítulo do Benveniste, depois surgir um capítulo do Saussure, e Lacan também, e por aí vai. Ok? Então, tentem fazer esse consumo do material. Eu vou mandar tanto as páginas, como se a pessoa já morreu, que a maioria que a gente fala muito de morto, né? Já repararam isso, que os canais falam muito de morto? Se essa pessoa já não está mais entre nós, eu mando o PDF inteiro do livro e divirta-se. Principalmente se for Lacan, porque o dinheiro vai para o melhor. Mas, enfim. Ou então eu mando pedaços do livro, recortes de capítulo e tudo mais, mas
tá? Essa é uma sugestão enfática, né? Tenham esse consumo. No final do curso, vocês também vão receber tudo isso que eu falei, listado. Então, aqui, essas são as referências de leitura. Aqui, essas são as referências de leitura. E aí, você se diverte. A gente se encontra daqui a 3 anos, quando a gente terminar de ler tudo isso. E vamos ver se entrou alguma coisa. Então, fora essa parte que estamos discutindo aqui durante 1 hora, 2 horas, tem esse outro consumo, claro, de acordo com a possibilidade de cada um. Beleza? Então, a introdução à leitura de casos clínicos é isso, né? Eu vou debater um pouco de que quando a gente escuta um paciente, e quando a gente está falando da clínica lacaniana, o que que é para eu fazer? O que que é para eu escutar? Então, tem o que é para eu escutar, como eu escuto, o que que eu faço com o que eu escutei. Então, isso aí já dá 2 anos de curso. Vou até falar baixo, não tem uns lugares aí vai fazer pós-graduação de escuta clínica. 2 anos. Bom, vamos lá. Lembrem-se, qualquer momento, tira o mudo, levanta a mão. Vamos lá. Primeiro, a proposta, né? De onde veio isso? Eu tenho várias formas de explicar, mas eu acho que essa frase diz muita coisa. Está entre aspas, porque tem a ver com conceito, mas tudo isso tem a ver com que o Lacan vai dizer. Lacan, entre aspas, né? Porque é melhor dar uma alteradinha na frase, mas ipsis literis, o Lacan vai dizer algo como: o inconsciente é o que se lê além do que você incitou o sujeito a dizer. Incitou é uma palavra bem, né, complexa. Por que que eu gosto dessa frase, né? Porque, primeiro, ela tem os dois verbos que são importantes para a gente, ler e dizer. Então, quando você vira, fazendo um felipianês, né, para jogar essa frase, é mais ou menos o seguinte: quando você diz para um paciente, por que você diz? Porque falaram para dizer. Fale livremente. Fale o que vier à cabeça, sem nenhuma restrição, blá, blá, blá. Aquela frase clássica. Fale em associação livre. Quando você diz para o outro dizer, que é o que está aqui, depois do que foi dito, você recebe esse conteúdo. E neste conteúdo que ele diz, você lê algo que está para além do que foi dito. Então, todo o jogo teórico que a gente vai fazer aqui, e claro, o curso não chama Introdução à toa, que é para introduzir vocês nesse mundo, espero que alguns gostem e vamos que vamos. A ideia é introduzir vocês nessa ideia de que depois de que eu recebo um conteúdo dito, eu leio esse conteúdo. Quase fazendo uma analogia, isso não é uma regra, tá? Vocês não precisam fazer desse jeito. Inclusive, o jeito, o estilo é de cada um. É como uma coisa que eu sempre digo nos grupos se você pega uma sessão qualquer com o seu paciente, e eu sempre vou dizer isso, não façam isso. E gravam a sessão, tá? Vamos supor que isso acontecesse, não vai acontecer, ok? Ah, porque o Felipe falou para gravar. Não, não falei nada. Vamos supor que você gravasse. Aí depois você vai transcrever isso para um Word da vida. Então, tudo aquilo que foi dito, até uma tosse que apareceu durante a sessão, até um gato passando, tá tudo escrito ali. Aquilo que está escrito no Word é com esse material que vocês vão trabalhar. Ah, então quer dizer que eu tenho que passar tudo para o Word? Não. Só um exemplo didático do jeito vocês podem fazer o que vocês quiserem. Anotar palavras aleatórias numa folha sulfite. Anotar como se vocês estivessem contando uma história, estilo, sei lá, um poema. O estilo é como vocês quiserem. Mas vocês vão acessar esse conteúdo como se vocês estivessem lendo ele. Ok? Aí o estilo a gente vai ver de várias formas. Tanto é que o material que vocês vão mandarem no Word pode estar de qualquer jeito. É isso que eu quero apresentar para vocês. Porque se eu falar para vocês que existe uma forma regrada de dizer, existem formas melhores e piores. Vocês não criam o estilo de vocês, e aí a psicanálise vira um dogma. Mas vocês mandam, porque pode ter gente que fala assim, o paciente diz depressão, e diz também que estava, é, sei lá, na casa dos pais. Aí tem depressão, casa dos pais é anotada numa folha de papel. Outro vai dizer, era verão, 8 da manhã, o sol pendia. Cada um escreve do jeito que quiser, ok? Então, vamos lá, né? Todo esse curso, toda a base é para a gente entender que a gente lê, não escuta, não só escuta.
é aquilo que está para além do que foi dito, ok? E, coincidentemente, desde Freud, esse para além se chama inconsciente. Se estamos trabalhando com a clínica, se estamos trabalhando com a psicanálise, estamos levando em conta um tal de inconsciente. Se você está escutando uma sessão inteira, vou dar um exemplo, e você, por exemplo, chega numa supervisão ou com alguém, discussão de caso entre colegas, horizontal, vertical, inclinado, o que vocês quiserem. Você começa a discutir com alguém, e aí você diz, não, aí o paciente disse tal, 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 tal. Então, a partir do que ele disse, eu penso que papapá, papapá, papapá. Neste sentido, a sua explicação já não leva em conta o tal do inconsciente. Porque se você está dizendo apenas o que o paciente disse, e o que ele não disse? Então, a nossa clínica tem a ver com escutar aquilo que não está sendo dito. Escutar nas entrelinhas, foi uma frase ruim, esse tipo de coisa. E existe uma série de teorias que o Lacan apresentou para chegar nisso. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, essa fala, e aí vocês vão perceber que todas as minhas citações estão com o seminário, a lição e a edição, porque muitas vezes a Zahar corta bastante coisa. Inclusive, essa lição 3 eu acho que é a função da escrita, indico demasiadamente, assim, uma lição excelente desse seminário. Vamos lá. Pontos importantes que eu quero trabalhar para que a gente possa ver todo o conteúdo. Eu já pensei, por exemplo, de já começar a apresentar toda uma teoria, enunciado, enunciação, diacronia, metáfora, metonímia, blá, blá, blá. Mas uma pergunta que, de qualquer forma, vai aparecer, e aí por isso eu achei melhor trazer ela antes, para tirar ela da frente ou não, o que que é para escutar? Né? Ou seja, vocês vão entender uma série de coisas de... Você tem que escutar esse para além, para além. Mas uma pergunta, inclusive o Dunker falou isso na... Hoje é? Segundo, na quinta-feira. Imagina eu preparando um curso, aí o Dunker vai lá, "Ah, você tá olhando meu curso, né, querido? Você tá aí falando um negócio, a mesma coisa que eu escrevi aqui para falar." Homens. Então, é debater um pouco sobre isso, que é, quando a gente chega numa supervisão, chega para alguém, né, de novo, horizontal, vertical, inclinado, quando você chega para contar alguém, a gente usa aquela famosa frase, esse caso eu precisava de ajuda porque ele tá patinando. E a própria frase dele, achei muito boa, ele vira assim, mas qual o problema, né? Patinar é legal, patinar você dá uma volta. O que que a gente quer dizer quando a gente diz que um carro tá patinando? Ou quando a gente diz assim, esse caso não está andando. E aí, quando eu recebo essa pergunta na supervisão, e aí algumas pessoas podem me odiar por isso, tá, mas se você está dizendo que o caso não está andando, para onde você acha que ele deveria estar indo? Para, consequentemente, você dizer que ele não está andando. Ah, então, ele... É, né? Aí tem que ver quem que tá vendo. Então, esse é o ponto muito bom para a gente debater, e é realmente um debate, de que quando a gente está escutando um caso, como vocês sabem onde vocês querem chegar? Como vocês sabem, por exemplo, que para onde esse caso deveria ir? Ou seja, o paciente chegou e aí ele está falando alguma coisa. Aí você fala, bom, faz 5 sessões que ele está dizendo a mesma coisa, não vai para lugar nenhum. Mas para que lugar vocês querem ir assim? Quase com um título de palestra de sábado de manhã. Qual o objetivo da sua escuta? Qual o objetivo de uma análise? Ah, é fazer com que o paciente possa parar de sofrer. Ué, parar mesmo, total, assim, de sofrer, é parar de viver, né? E a gente está vivendo e sofrendo ao mesmo tempo. Ah, é diminuir o sofrimento. Mas essa baliza de diminuição é sua ou dele? Ah, é acabar com o sintoma. Pô, mas qual é o problema do sintoma para ele necessariamente acabar? Ou seja, estou trazendo mais problemas que soluções? Eu tô. Mas é isso que eu queria trazer hoje, agora, assim, para a gente começar a conversar. O que que vocês acham? E não tem resposta certa e errada, tá? Estamos no debate. O que que vocês acham que a gente faz e como é que a gente sabe que um caso está andando? É uma pergunta. É, Oi, gente. Eu sou a Silvia. Eu vou falar aqui uma coisa que me ocorreu.
A sensação que eu tenho, Felipe, é que o que faz a gente sentir que o caso está andando é a maneira como o paciente começa a manejar os significantes que se repetem a cada sessão, porque sempre se repetem, um ou outro sempre volta, é, de uma maneira que ele também comece a se implicar, né? Quando a fala começa, quando a fala começa a, a sair de um lugar que é sempre ele contar do que os outros fazem, o que a vida faz com ele, e ele conseguir ir se colocando nesse lugar também de participar do próprio sintoma, né? A sensação que eu tenho quando eu escuto. Boa. Obrigado, Silvio. Quem mais? Felipe, Oi. eu ainda não aprendi a levantar a mão no Zoom, mas tudo bem. É, eu acho muito legal quando um paciente meu fala uma coisa e fala, nossa, olha o que eu falei. E eu falo para ele, fala de novo. Isso para mim é muito bom. Legal. Que mais? Diga mais. Acho que quando foge um pouco dessa coisa de um checklist da rotina, né? Ah, então, essa semana foi isso, isso e isso. Então, acho que tem ali um movimento quando vem para além disso, né? Alguns, acho que para quebrar o gelo, não sei como é que é, mas alguns contam da rotina, mas logo depois direcionam a aquilo ali. Mas tem uns que ficam realmente. Ah, a rotina é isso, isso e isso. Às vezes é realmente como um checklist, sabe? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu me organizei para fazer, quase como se fosse uma agenda. Então, acho que eu vejo mais como um movimento quando sai um pouco disso, vai para além disso. Boa. Mariana ia falar junto com a Ana. Quer falar? Oi, eu ia falar. Eu sinto que eu acho que os casos estão não caminhando, ou sei lá, que eu sinto que essa coisa tudo está patinando. Mas quando, não do paciente, eu acho que é mais quando eu, analista, assim, eu acho que eu sinto que eu não estou conseguindo ouvir direito, ou perceber, compreender bem o caso. Eu acho que esses são os casos que eu sinto mais assim, eita, preciso de supervisão, porque eu acho que eu não estou ouvindo alguma coisa aí que, não estou sabendo colocar, trabalhar com isso aí que está sendo dito. Sim. É, e aí algumas pessoas, né, Silvia, Ana, falaram sobre perceber, né, essa coisa para além. E no sentido do objetivo, por exemplo, quando a gente está ouvindo, a gente é analista, como que a gente sabe, por exemplo, que finalmente o paciente chegou onde deveria chegar? Como a gente sabe para onde deve ir? Alguns poderiam responder, então, querida, é para isso que eu tô aqui, né? Não sei se você está sabendo que é isso que a gente está fazendo. Perguntando para você. Vou explicar para vocês por que que eu gosto, né? Quem está nos grupos, e eu não estou impedindo vocês de falar, fica à vontade, só vou completar o que eu perguntei. Quem está nos grupos está acostumado com isso, né? De que eu gosto dessa cena de pergunta, que eu funciono assim. Todas essas perguntas que eu estou fazendo para vocês, em algum momento da minha clínica, eu falei, mas que caralho que é? Porque para onde que eu vou nisso, né? O que que é para fazer aqui? E aí, a partir desta pergunta, vem a parte chata, também conhecida como neurose obsessiva, de eu falar, pô, eu vou estudar para entender isso aqui, porque, né, fica uma coisa meio a esmo, assim, né? Do tipo, esse caso tá andando, não sei se ele tá indo, assim, né? No sentido do destino. Aí ficava para mim, né, não sei para vocês, ficava uma coisa muito, sei lá, sabe? Você fica boiando no meio do nada, sabe? Bom, parece que tá bem, o paciente se sente bem,
parece que está tudo bonito, os pássaros cantam, o sol brilha, não sei o que que a gente está fazendo aqui. E aí, a partir dessas perguntas que eu estou fazendo para vocês, eu falei, né, fui fazer essa troca. Você vê uma mensagem aqui no chat, ó. Penso que através do movimento de alguma repetição, suponho que seja a pergunta, né, do objetivo, não como lugar de chegada, mas pelo movimento em si. Olha que bonito. Até meio bonito. Explica muito melhor que eu. E eu acho que é por aí, né? Eu queria mostrar para vocês, assim, né? É, ok, a gente vai entender um monte de coisa que é como a gente deveria ouvir. Mas o que que é para funcionar, né? Porque quando você vai estudar, por exemplo, no Lacan, tem seminário 2, por exemplo, é um seminário inteiro para a gente trabalhar com a escuta. Não, não só, tá? Vários outros. Mas é um seminário exclusivamente para a gente falar de uma relação da falha e da escuta. Tanto é que lá no finalzinho do seminário 2 vai aparecer o famoso e meu adorado esquema L, que chama L, não porque é Lacan, mas por causa de uma letra grega, e a ideia dele é o esquema da falha e da linguagem. Então é um seminário inteiro para a gente perceber de como a fala é, no mínimo, dupla. Por isso que a gente tem a relação, né, de ler para além daquilo que escuta. Só que a gente também tem uma série de teorias que diz de um tal de funcionamento da neurose, que é a nossa clínica onde a gente trabalha. E aí, quando a gente está escutando, por exemplo, na clínica, né, a gente pode escutar, como tem, em alguns casos o Lacan até diz isso, mas é muito mais comum na clínica inglesa, o sujeito normal. Então, a gente recebe alguém sujeito normal e tem o sujeito neurótico. Para Lacan e companhia não tem essa separação, né? Toda a relação discursiva, ela é um discurso montado a partir de uma estrutura. A partir, né? Ela parte desse lugar. Estrutura neurótica, estrutura neurótica obsessiva, estrutura histérica. E essa estrutura tem todo um objetivo. Então, você tem aqui, né, eu fazendo uma separação, não é bem separado assim, mas vou trazer desse jeito. Como se tivesse todo um estudo da falha da linguagem, o que eu deveria ouvir, como eu deveria ouvir, o que que eu faço com o que eu ouvi, e por que que a produção do discurso é feita desse jeito. Que aí a gente tem toda uma teoria do funcionamento da neurose, que é quando vocês vão estudar desejo, demanda, necessidade, pulsão, inconsciente, transferência, blá blá blá. E aí, automaticamente, essas coisas estão amarradas de algum jeito. Ok? Bom, e aí é o que eu pretendo fazer hoje, né? Sobre essa coisa de estudar. Pontos importantes sobre isso é, vamos lá no seminário 11. Quando Lacan vai falar dos 4 conceitos fundamentais, 4 fundamentos em alguns lugares, que são eles a pulsão, a repetição, a transferência inconsciente, esse funcionamento dos 4 ao mesmo tempo responde à pergunta anterior. Ou seja, o que que a neurose é uma, entre várias afirmações, é uma repetição que temos para dar conta de alguma coisa. Então, a neurose efetivamente tem a ver com uma pulsão que busca, ao se repetir em transferência, um acesso a um determinado conteúdo todo, inconsciente. Muito mais complexo que isso. E o importante para a gente, principalmente nesse curso, é que todos esses conceitos fundamentais estão amarrados, enlaçados, estruturados e bababalados pelos significantes. Quem disse isso foi Lacan. Seminário 11 ele diz que estatuto conceitual devemos dar a 4 dos termos introduzidos por Freud como conceitos fundamentais. Nominalmente, o inconsciente, a repetição, a transferência e a pulsão. E aí, o que normalmente fica de fora dessa explicação, que eu acho perigoso, é que a gente, como se a gente pudesse pensar pulsão, repetição, transferência inconsciente como conceitos em si, como conceitos separados entre si, e não dá. Considerar o modo pelo qual, em meu ensino passado, situei esses conceitos em relação a uma função mais geral que os engloba e que permite mostrar seu valor operatório nesse campo, isso é, a função do significante enquanto tal. Isso, por exemplo, está na lição 1 do seminário 11. E eu ia dizer, isso não é uma crítica, mas é sim. Eu já participei, por exemplo, de muitos encontros, palestras, grupos e afins, cursos, que fala de pulsão, repetição, transferência inconsciente, mas não fala de significante.
E o próprio Lacan está dizendo na introdução do seminário 11, que se chama Os Quatro Conceitos Fundamentais, que o que nos importa é a relação da função que os engloba, que é o significante. Então, eu não consigo pensar em pulsão sem pensar em significantes, em repetição sem significantes, transferência em significantes, inconsciente em significantes. O Lacan tem, por exemplo, uma fórmula, um matema, que diz como a transferência funciona pela via do significante. A repetição também é pela via do significante, seminário da carta roubada. Pulsão, seminário 11, se não me engano, lição 13, para mostrar como a pulsão se amarra pela via significante. O inconsciente é estruturado como linguagem pela via significante. Então, o que eu quero trazer aqui de ponto importante, né? E eu vou focar um pouco nisso, só ver a hora para me organizar. Beleza. Vamos falar um pouco disso. Aliás, eu tô com a tela compartilhada ou tô falando sozinho? Não tô com a tela compartilhada, tô? E vocês não me falam nada? Só tô olhando pro lado. Se vocês acharem que eu estou falando de alguma coisa para além, podem me cobrar. Mas é o que eu acabei de dizer, né? Eu tenho pulsão, repetição, transferência e inconsciente. Todos eles estão amarrados pelo significante, pelo conceito significante, pela teoria do significante, se vocês quiserem. Isso é importante. E aí eu trouxe as duas citações que eu acabei de ler, que o Estatuto Conceitual devemos dar aos quatro termos introduzidos por Freud como os conceitos fundamentais, nominalmente: consciente, repetição, transferência e pulsão. Considerar o modo pelo qual, em meu ensino passado, situei esses conceitos em relação a uma função mais geral que os engloba e que permite mostrar seu valor operatório desse campo, isso é, a função do significante enquanto tal. Então, uma das coisas que a gente pensa é, bom, então quer dizer que nessa escuta toda, o que a gente escuta, o que a gente procura numa escuta, que é o que está escrito no Lacan, inclusive, acho, a gente busca significantes em uma fala. Ponto. Parece super simples, né? Mas não é não. E esses significantes não são significantes à toa, eles são significantes porque se repetem. E por que eles se repetem? Porque ele tem por objetivo uma pulsão, e por aí vai. E é isso que eu vou falar. Bom, então vamos lá. Vou tentar explicar efetivamente só com um slide, tá? Eu vou olhar para vocês para a gente falar cara a cara. Agora, quem quiser que eu vou... Ah, só para destacar, isso aqui é Seminário 11, lição 1, como eu falei logo no começo. Então, vamos pensar no funcionamento para depois eu pensar o que eu faço com isso. Aí o Lacan vai apresentar isso, né, durante vários, e não só nesse seminário. Pensa o seguinte: a neurose, o que é a neurose, né? O que é efetivamente essa coisa da constituição do sujeito? Por que um sujeito se constitui? Por que o sujeito não é inato? Por que ao nascer somos sujeitos? Não, existe um acontecimento, uma operação de constituição do sujeito. E ao se constituir um sujeito, é como se você marcasse um lugar. Ontem eu estava vendo um filme, Zona de Interesse. Muito angustiante, inclusive, para quem quiser essa dica aí, segunda de manhã. E aí, no momento ali, né, assistindo e tal, e tem uma hora que o determinado personagem vai lá e começa a brincar num barco e tal. Ele ganha um barco de aniversário, resumindo, 1 milhão, também para não dar spoiler. Filme histórico, vai ter spoiler, enfim. E aí ele tem 5 filhos, eu acho. E aí ele tá vendo todos os filhos e fala assim, quem vai passear nesse barco comigo primeiro? E ele olha para os filhos estão olhando para ele, você. E ele pega a mais nova, uma bebê, acabou de nascer, não vai nem lembrar daquilo. E aí na hora que ele pega essa bebê, eu me lembrei e falei em voz alta, né? Pronto, acabou de traumatizar todo o resto. Acabou de marcar todo o resto, que eles não são escolhidos. Então, junto com a escolha que ele faz da filha mais nova, ele não escolhe, do ponto de vista de cada outro filho, ele não escolhe todos os outros filhos. Então, essa constituição do sujeito, ela é marcada, por exemplo, em algum momento da vida. Isso não quer dizer que é uma relação desenvolvimentista, fica aí o alerta. Ele é marcado a partir desse momento de uma falta. A partir do momento que você percebe que você não é o alecrim dourado do mundo, que você não tem tudo. Ao inserir essa falta, tem uma constituição do sujeito.
Beleza. Feita a constituição do sujeito, que não é necessariamente a pauta do nosso curso, a gente vai partir daí, tá? Vamos partir dessa constituição do sujeito. Então, esse sujeito que, para Lacan, diferente de Freud, perdeu, entre aspas, um objeto que nunca existiu, ou seja, esse momento que você pensa na vida, bom, agora deve estar ruim, aliás, agora está ruim, então eu suponho, idealizo, imagino que existe um tempo em que estava bom. A famosa criação em dois tempos. Diferente do Freud, que tem o retorno ao objeto perdido, traço minêmico, então o retorno a ter a mesma sensação, para Lacan é sempre suposto. Por isso que, né, aí vai lá para frente relação de gozo e tudo mais, mas por isso que efetivamente você procura, 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 procura. E essa procura, 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 ela acontece sempre para a gente, depois de um determinado momento, por uma relação discursiva. Então, vamos lá. Lá no seminário 20, também no Função e Campo da Falha da Linguagem, se eu não esqueci o título exato, o Lacan vai dizer que a comunicação, né, isso que eu estou fazendo aqui com vocês, não se trata para a psicanálise de comunicar. Agora, falando em felipês, toda vez que você fala com o outro, isso está no seminário 1, você ensina o que você quer. Então, o Lacan vai dizer, por exemplo, na lição 20 do seminário 1, usando Santo Agostinho, é um livro chamado De Magistro, ele vai dizer o seguinte: até quando você pergunta para alguém, você está ensinando alguém. Você está ensinando o quê? Você está ensinando sobre você. Você está se dizendo para o outro. Então, quando você pergunta para o outro, você organiza a sua fala, por exemplo, quando vocês fazem perguntas em um lugar, grupos de psicanálise e afins, às vezes vocês estão perguntando, não, peraí, deixa eu só conseguir organizar essa pergunta de um jeito que eu não sei se eu vou me fazer entender. O que que significa isso? Deixa eu ver se eu consigo te ensinar o que está me faltando. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que você entenda o que me falta. Vamos de novo, porque essa frase é importante. Quando eu estou te perguntando, eu quero que você entenda o que me falta saber para você poder me dizer. Tudo bem? Só que essa analogia que eu estou usando aqui para uma pergunta, ela é usada, segundo Lacan, para qualquer fala. Toda vez que você estrutura uma fala, alerta importante, nada disso é racional. Você não tem controle sobre isso. Toda vez que você estrutura uma fala em direção ao outro, você está ensinando o outro o que te falta. Tudo bem? Então, esta fala, no final das contas, tem um objetivo, que é responder a pergunta? Não. É fazer com que o outro perceba o que te falta. Para quê? Para que você crie uma relação chamada amor. Amor é dar o que se tem e o que não quer. Então, você apresenta para o outro uma falta inconsciente para ver se você cria uma relação com o outro. Então, todas as vezes que você se relaciona, discursa com o outro, você pode estar querendo dizer: oi, tudo bem? Como é que está? Escuta, não estou conseguindo pagar as sessões, eu queria saber se a gente pode mudar para o quinzenal. O que que tem nessa fala? Essa pessoa quer fazer análise a cada 15 dias. Sim, também. Essa palavra é importante, também. E aí, quando o Lacan vai dizer que a função da linguagem é dupla, isso quer dizer que, junto com o pedido de quinzenal, tem uma falta aqui implícita que eu estou dizendo para você. Algo me falta. Só que eu não estou dizendo isso ipsis litteris. Lembra que a gente tem que ler para além do que está dito? Então, a gente já sabe aqui, já estou contando esse plot twist, que a partir da teoria que a gente estuda, a partir da teoria, inclusive, que a gente acredita, como diz Michele, como ela vai dizer que a psicanálise é um estilo de vida, se você acredita nessa teoria, se você estuda essa teoria e é isso que você coloca em prática, na sua clínica, por exemplo, no seu trabalho, você já sabe que toda vez que o paciente está dizendo, não, não a avó, o vô na festa de família, tá? Na clínica. Também, mas a gente não analisa o vô e vô. Quando efetivamente você está na clínica e recebe uma fala de um paciente neurótico, você já sabe, não só porque o Felipe está te dizendo, estou com 1000 referências, que junto com essa fala tem uma falta, tem um objetivo, tem uma pergunta, ok? Ou seja, se efetivamente toda vez que eu digo para o outro alguma coisa, junto com esse alguma coisa, eu quero que o outro perceba o que me falta,
Isso quer dizer que eu não estou dizendo para ele à toa. De novo, nada racional. Se não é à toa que eu quero que o outro perceba essa falta, isso quer dizer que eu tenho um objetivo inconsciente em fazer o outro perceber. Se eu espero que o outro faça alguma coisa com a minha falta, isso quer dizer que o que eu estou fazendo para com o outro é demandar. Estou demandando que ele tampone, complete, me dê esse detalhezinho que falta para que eu seja completo, falando de um jeito mais simples. Ou seja, toda vez que você recebe um discurso, ou quando você discursa em direção ao outro, toda fala é uma demanda. Tudo bem? Por isso, Felipe, que tem aquela frasezinha famosa que toda demanda é demanda de amor, né? Entendi. E aí começa o nosso problema, né? Como analista. Aí começa a gente querer responder a demanda e não poder, e aí, enfim, aí vai a ladeira abaixo. Puxando a fala da Silvia, né? Seguindo essa lógica que eu estou apresentando para vocês, bom, se existe uma demanda e ela é inconsciente, do meu ponto de analista, eu tenho duas questões, pelo menos duas. Primeira, eu preciso saber o que ele está pedindo, eu preciso conseguir ler por trás do que ele disse, para saber o que alguém demanda, né? Essa é a parte um pouco difícil do nosso trabalho, porque é muito confuso a gente, porque na nossa vida, no nosso dia a dia, desde que a gente nasceu, a gente vive aristotelicamente. O que isso significa? A gente vive supondo que existe um campo de realidade, que todo mundo está no mesmo, supondo que existe uma verdade absoluta, supondo que o outro disse e o que eu digo tem que se equivaler. Tanto é que, né, discussões DR de relacionamento estão aí. A frase mais falada em DR de relacionamento qual que é? Não, você não entendeu. Vou explicar de novo. Por quê? Porque não é que o outro não entendeu, é que o entendimento é duplo. Isso é realidade platônica, não aristotélica. E a gente vive a vida inteira dessa forma. A gente se comunica a vida inteira dessa forma, buscando uma relação, né? Comunicação única, tudo igual, ó. Aí chega um maluco barbado, ou alguém fala bonito, que nem os seus músicos, fala desses e vira para você e fala assim: não, não é isso. Não é só isso. A clínica você tem que escutar duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí esse giro é 360. Ou seja, na clínica, a nossa escuta deveria ser absolutamente, completamente diferente da nossa escuta no dia a dia. Por isso é difícil. Por vários outros motivos. Mas por isso é muito difícil. Porque a gente tem que virar uma chave muito louca para conseguir escutar. São várias coisas. A gente vai ver com a enunciação, com o enunciado, como no dia a dia não tem nada disso. Pelo menos não deveria. Então, voltando. Toda vez que eu me comunico, toda vez que eu discurso para o outro, isso quer dizer que eu estou demandando alguma coisa. Beleza? E aí entra o que a Silvia falou. Ah, então o analista, a partir do momento que descobre, que percebe, que lê o que se está demandando, ele não atende. Por que não atende? Frase que eu uso muito. Ah, porque os lacanianos são os cuzões? Alguns. Mas, na verdade, a gente não atende a demanda porque, na teoria ipsis literis, nenhuma demanda é atendível. Por quê? Todas as demandas, eu não estou fazendo pedido, tá? Percebam, talvez isso dê um nó na cabeça, mas a gente está aqui para criar nó e desfazer alguns. Todas as demandas não são no sentido de, ah, o paciente está demandando que mude para o quinzenal. Não, ele está pedindo. Demanda é outra coisa. E isso, pedir quinzenalmente, é uma máscara para poder pedir uma outra coisa. Porque toda demanda é sempre a mesma. Qual? Silvio acabou de falar. Amor. Só que, como diz Lacan lá no Estou Falando com as Paredes, não dá para falar de amor. No máximo, escrever. O que ele quer dizer com isso? Todas as demandas do paciente, que é o quê? E aí eu uso sempre essa frase para facilitar. O que tem por trás dessa demanda é, eu quero quinzenalmente, eu quero saber se você me ama em 100%. Eu quero a garantia do seu amor de um jeito que eu não vou mais me sentir castrado. Eu quero que aquela barrinha do S desapareça.
Como isso não é possível, nenhuma demanda é atendível. Porque o que que vai acontecer se você virar para o paciente e tiver, ele está usando essa demanda, né, de, muda para o quinzenal, tá bom. Daqui a 2 semanas ele vai falar, então, queria saber se pode ir para o mensal, agora que tá uma coisa assim difícil. Lembra a história que eu falei do vídeo que eu postei outro dia, das flores, né? Quero uma flor, não, quero um buquê. Por que que nenhuma demanda é atendida? Porque não há um objeto, não existe um objeto que eu consiga dizer e quando eu recebê-lo, eu vou ter 100% de satisfação. Então, analista não atende a demanda, porque caso você tente atender a demanda, já que ela não é atendível, o máximo que você vai fazer é recastrar o paciente. Você vai dar exatamente o que ele quer e no momento que você der, ele vai perceber, putz, não era isso que eu queria. Agora eu me sinto frustrado. Então, fazendo todo o jogo que eu falei agora há pouco, essa é a lógica, né? Efetivamente, alguém chega para você, tá dizendo absolutamente qualquer coisa para você. Esse qualquer coisa por trás tem uma demanda, que é o que a gente vai aprender aqui, é conseguir ler essa demanda, que ela não está explícita. De novo, a demanda não é quero quinzenal, quero fazer análise. Isso não é uma demanda. Tá? Vou trazer aqui. Ipsis literis in Lacan. Não há demanda de análise. Então, beleza. A partir do momento que eu estou conversando com outro, isso acontece em qualquer momento, o analista, ele não é um alecrim dourado que recebe um conteúdo discursivo diferente de qualquer pessoa da vida. Então, o paciente está falando com a mãe, com o pai, com o professor, mas aqui na análise não. Aqui na análise ele fala comigo de um jeito muito específico. Não, você é só mais um. Você e eu acho que tem uma síndrome do analista líquido dourado, que ele acha muito importante no sentido de, não estou dizendo que não somos, temos a nossa importância, mas no sentido discursivo, para a estrutura, tinha só mais um. Só mais um o quê? Só mais um objeto. Então, para a estrutura, para o sujeito, não para o paciente, tá? Para a estrutura, a gente é só mais um destino da mensagem. Da mesma forma, por isso que é uma transferência. Da mesma forma que ele demanda da mãe, do pai, do tio, do avô, dos políticos, ele vai demandar de você, porque a demanda é inconsciente. O inconsciente não vai falar, não, mas esse cara é especial, com ele eu vou demandar diferente. Não, é uma repetição por isso. O que muda na clínica, o que permite com que uma análise aconteça, é porque a gente, precavido disso e estudando, a gente vai receber diferente. A escuta vai ser diferente. Só isso. Mentira, coisa pra caralho. Mas é só isso. Essa é a diferença. Então, toda vez que alguém me dirige uma palavra, o Felipe está dizendo que é uma demanda. Olha, que eu não vou atender, preciso saber ler essa demanda, e a partir do momento que eu sei ler a demanda, eu não atendo. E depois devolvo. Beleza. Só que isso a gente já está falando em sentido prático. Vamos voltar para o campo da neurose? Se efetivamente a forma que eu converso com o analista, com a mãe, com o pai, com o tio, com o namorado, com a namorada, é igual, o que que eu quero com essa demanda? Demanda, ela tem uma relação pulsional. O que que é isso? Como a gente não fala mais de necessidade, a gente fala de pulsão. Ou seja, como diz uma psicanalista que eu adoro, a Dai, ela vai dizer o seguinte, né? Muitos anos atrás eu ouvi dela. Por que que a gente não come ração? Por que que simplesmente a gente não existe assim? Não vou nem falar em voz alta, porque dependendo daí o capitalismo vai gostar da ideia. Por que que a gente simplesmente não pega ali, né, uma ração e come? Não é para parar de sentir fome, não é para se alimentar? Isso seria necessidade, mas a gente não trabalha no campo da necessidade. A gente trabalha no campo pulsional. O que que é isso, pulsional? Trabalhar no campo pulsional é eu quero escolher, decidir, colocar borda, me relacionar com o que eu vou depois consumir. Então, uma das frases famosas da relação pulsional é quando você vai num restaurante, blá, 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 você vai num, sei lá, não vou trazer, não fazer publi. Mas quando você vai num restaurante qualquer de lanche, eu quero o número tal que vem com frango e tem um molho, blá, 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 blá. Quando, segundo Lacan, quando você escolhe, decide, vira para o garçom, vira para alguém, aperta o botão ali na máquina e decide o que você vai comer, essa escolha parte de uma cadeia inconsciente. Então, essa escolha não tem a ver com matar sua vontade de lanche.
Tem a ver com você partir da ideia que você está escolhendo o que você vai consumir, que você está escolhendo como você vai buscar um determinado prazer. É isso que é pulsão, não é necessidade. Ou seja, a gente não come ração, porque a gente não está querendo matar a fome. A gente está querendo delimitar como vamos buscar o prazer. Por isso que a gente come salmão grelhado com legumes e não ração. E quando termina o salmão, já quer outra coisa. Um mousse de chocolate. Beleza? Todas as relações de demanda, então, têm a ver com essa busca de uma satisfação 100%? Sim. Por que 100%? Porque nunca é possível 100%. Quando eu demando do outro alguma coisa sem perceber, percebo no outro uma devolução de alguma coisa, a minha satisfação é sempre parcial. A minha pulsão é sempre parcial. E como vai dizer Lacan, a única pulsão total e absoluta é a pulsão de morte. Porque neste ambiente, nesse local de morte, é onde efetivamente eu tenho 100% de satisfação. Então, se efetivamente eu estou demandando o tempo todo, porque eu não estou satisfeito, isso quer dizer que eu estou demandando o tempo todo, isso quer dizer que é uma repetição. A demanda se repete. A demanda que não é o pedido de quinzenal, tal, 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 lembra, inconsciente? Ela vai sempre se repetir. Que bom que a gente tem emprego por isso. Quando ela se repete, se repete, se repete, o que a gente marca é a repetição. A gente não necessariamente a demanda. Tá? Porque eu só vou perceber que alguma coisa é uma demanda porque se repete. A partir do momento que eu marco a repetição, eu faço o paciente olhar para ele mesmo, um jeito simples de explicar, faço o paciente olhar para ele mesmo e ele perceber, nossa, como se fosse simples assim, tá? Nossa, é como se eu quisesse que com tal coisa eu conseguisse sempre. Que loucura, né? É olhar para si mesmo. Que é um pouco do que a Kátia falou, assim, né? O paciente acessa alguma coisa que nunca acessou. Nossa, eu nunca pensei sobre isso. Ótimo. Mas, e aí só para finalizar um pouco isso também, a gente poder conversar. Então, quer dizer, lembrando aqui, né? Pulsão, repetição, transferência inconsciente. Então, quer dizer que essa pulsão, que essa coisa que tá aí, tá aqui, vai continuar até a gente morrer, quer essa satisfação, essa coisa, por isso chama das Ding, número 7, essa coisa que pede satisfação o tempo todo, pede demandando, de forma repetitiva. Como que a gente percebe essa repetição? Em transferência. Que a gente está como destino dessa mensagem e percebe que o outro espera alguma coisa da gente, porque a gente acabou de perceber que todo discurso tem uma demanda. É tudo isso que a gente vai ler. E a partir do momento que o outro pede satisfação absoluta, de forma repetitiva, para mim, em uma sessão, e para qualquer pessoa do mundo, isso quer dizer que este conteúdo que ele não sabe, toda essa estrutura de repetição que ele não sabe, é acessada via inconsciente. Por isso que eu tenho os 4 conceitos fundamentais. Então, acessar o inconsciente é acessar esse mecanismo de repetição que busca satisfação absoluta. Ou seja, Felipe, o que você está querendo dizer é que, independente do que o paciente traga no começo de uma sessão, o que eu vou ler em todos os pacientes neuróticos é que todos eles repetem alguma coisa e o objetivo é que eles saibam o que eles estão repetindo pela via da demanda? Sim. Então, o que que é para eu escutar de um paciente? A gente vai entender como, mas o que que é para eu escutar? Como essa repetição acontece? E ela não é especial com você, né? De novo, todos os pacientes neuróticos vão repetir do mesmo jeito. Então, quando eles estão contando para você uma história do que eles fizeram em tal lugar da vida com tal pessoa, vai se repetir com você. O que eles esperam, o que eles demandam de uma outra pessoa na vida, quando eles contam para você, é a mesma coisa para você. E aí, o que eu vou ajudar aqui a gente pensar é o quanto a gente precisa se incluir na cena. É uma coisa que eu falo muito em supervisão. Tá, mas a gente está contando essa história, né? O supervisionando, chega contando uma história para mim, como se o analista não fizesse parte disso, como se a gente estivesse vendo um filme aleatório.
E a sessão clínica está muito mais para um stand-up do que para um cinema. Porque você está ali na plateia participando completamente. É um discurso preparado para você. A frase que eu mais digo em supervisão é, tá, mas ele está dizendo isso para quem? Não é aleatório o fato de o paciente dizer o que disse para você. Chat. A Lori falou, isso do 100% me remete a muito a todas as tentativas de garantia. Exatamente, uma ótima palavra, que infelizmente meu analista já usou muito. Garantia é exatamente a palavra, ou seja, eu quero uma garantia de que você vai me amar em absoluto o tempo todo, não importa o que aconteça no mundo. Só que no momento que eu supor que eu tenho essa garantia, o que que eu vou fazer? Vou olhar para o lado, vou olhar para um outro objeto, vou olhar para uma outra pessoa, vou falar, você também? E aí eu vou virar para outra pessoa, você também? Porque o objetivo do neurótico é ser amado em absoluto por todas as pessoas que respiram, todo ser humano, um cachorro, uma planta. Ah, esse girassol não me ama. É um tipo de queixa neurótica, né? E como disse a Lore, a ideia do neurótico é a garantia, que não há, infelizmente. Tá aí uma das importâncias, por exemplo, da análise pessoal. Tudo bem? Alguém quer falar, perguntar, comentar? Felipe, Oi, eu Ana. acho que estou com uma dúvida. Você falou sobre então, que se é uma demanda porque ela se repete, e isso se constitui como uma demanda. Mas se você está no início, do atendimento e os primeiros contatos, a entrevista preliminar, etc., vai ser difícil você saber ali o que é demanda, porque para dar tempo de se repetir é difícil. E aí, como é que faz para você saber se você atende aquele pedido, que pode ter por trás uma demanda, tem por trás uma demanda que você não sabe, se está no início, não deu tempo nem de repetir para você saber que é uma demanda. Boa, boa pergunta. E aí entra nesse limbo, né, que é, não, analista não pode atender demanda. E aí, uma coisa que eu digo para qualquer conceito para vocês é o seguinte: se você pensa numa clínica regrada, se você pensa na sua clínica como regra, não é experiência analítica. Você não sabe direito o que está fazendo. Então, se não atender demanda for uma regra, exatamente. Se não atender demanda não é uma regra, o que que é? Qualquer coisa que vocês escutam, faça de tal jeito na clínica, você tem que perguntar para você mesmo. Por quê? Por que é desse jeito? Porque senão você só repete. Bom, o paciente me pediu tal coisa e eu vi lá num curso, numa fala, numa supervisão que não é para atender. Tá, mas por que não é para atender? E aí, quando você entende a teoria por trás, você fica um pouco mais leve. Então, vamos lá. Como eu falei agora há pouco, né? Por que que não atende demanda? Porque efetivamente não há satisfação, blá, blá, blá. Só que não é um problema absoluto que você tem que amarrar as mãos e tapar a boca em atender a demanda. Só é um problema atender uma demanda, usando até essa palavra complicada, quando você, analista, não sabe que está atendendo uma demanda. Demanda, como eu disse, inconsciente, tal, tal. Quando o paciente te pede, quero quinzenal, e você, neurose, e você supõe que o que ele quer é quinzenal. Não, não é. Então, se você parte dessa premissa, o que que vai acontecer? Você pode até atender, não atender, como você falou. Às vezes é um começo, vocês estão fazendo alguma questão burocrática, estão se organizando, tá ótimo. O paciente precisa voltar para poder atender. A partir do momento que você atendeu, mas você sabe, bom, isso vai voltar de algum jeito. Então, deixa eu questionar. Deixa eu questionar. Então, tem demanda atendida, não questionada, que vai voltar gritando. Eu sempre digo a demanda começa com um sussurro, ela termina com um grito. Ela vai crescer, ela vai aumentar. Agora, se vocês discutirem sobre isso, se vocês discutirem sobre a aparente demanda, se você supor que tem algo por trás da demanda, aí já efetivamente não tem problema você atender ou não. Mas você vai lá e marca essa repetição. Bom, você percebeu que você pediu quinzenal, a gente mudou para quinzenal, e agora você está de novo pedindo para o semanal, e na semana passada você pediu para o mensal? Tá vendo que alguma coisa está repetindo aí? Por exemplo. Tem uma forma que eu costumo explicar sobre não atender demanda, é que o Lacan vai, não vou dizer complicar, né, mas ele vai ampliar isso.
mas ele vai ampliar isso no sentido da gente entender um pouco mais, que é uma frase famosa que diz os 4 tempos da demanda. Só que para quem nunca viu, ela é um pouco assustadora, assim. Que ele vai dizer que os 4 tempos da demanda é toda vez que você pensa recebendo a demanda de um paciente, junto com esse pedido, a fórmula da demanda, os 4 tempos da demanda é peço, pedido, que me recuses o que te ofereço, porque não é isso. E aí depois vem um vírgula, é o objeto A. Por que que eu estou dizendo isso? Peço que me recuses o que te ofereço, porque não é isso. A analogia que eu inventei é mais ou menos a seguinte. Imagina que toda demanda de um paciente é uma carta, tá? Está escrito assim no título. Demanda para meu querido analista, vírgula. Aí tem aqui. Eu gostaria muito que você passasse para o quinzenal, porque a situação lá em casa está muito difícil. É um texto, tá? A situação está difícil, blá, 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 e meu marido não me ajuda, e minha mulher não me ajuda, blá, blá, blá. Obrigado. PS. Peço que me recuses tudo que acabei de pedir, porque não é isso. É assim que a gente analisa a demanda. Isso que eu quero dizer, isso não, lá que eu estou dizendo com os 4 tempos. Isso é um lembrete para a gente perceber que toda vez que alguém pede alguma coisa, tem mais alguma coisa por trás. Ok? E às vezes, no caso dos histéricos, histéricas, ou dos aspectos histéricos, histéricos de todos nós, isso sempre vai acontecer, né? Porque é um modo de operar na vida, né? Não só na análise. Davi, a frase é: a estrutura sempre ganha. Você, analista, não é especial bastante para superar uma estrutura. Então, a neurose obsessiva, a estrutura da neurose obsessiva vai chegar para você e vai falar que está tudo ótimo, que eu sei todas as respostas, inclusive eu já sei o que a gente vai discutir na clínica. Eu já sei o que está acontecendo comigo. Ah, é isso que a gente tem que trabalhar. Por quê? Porque eu preciso fazer um discurso que não tenha furos. Senão você vai perceber a minha falta. É a estrutura montando esse discurso. E você não vai poder, pô, mas pô, essa pessoa não fala nada, mas não se implica. Não tô dizendo que a gente não pode ficar puto da vida. Pode, mas a gente sabe que a estrutura sempre vence. Você falar para uma neurose obsessiva, não, mas me fala das suas faltas. É tipo você falar com o dedo. Não adianta esse pedido. Tá? E da mesma forma que a histeria, como diz um amigo meu, tá entediado, vai satisfazer a histeria. Não há possibilidade de você satisfazer a histeria, porque a estrutura sempre vence. O nosso trabalho é você e o paciente se unirem para que vocês dois apontem para a estrutura. Para vocês dois olharem e falarem, ah, então é isso que está acontecendo. A partir do momento que eu sei o que está acontecendo, deixa eu fazer alguma coisa com isso. Mudar? Não, a estrutura sempre vence. A estrutura, na lógica que eu sempre faço, que é a estrutura, como se fossem os ventos, e você está no meio do mar. Um barco à vela. Você não vai mudar o vento. Você vai se ajustar na estrutura. Já que eu sei que eu sou assim, deixa eu pensar de tal e tal forma. Então, a estrutura sempre vence. Chat. Se nunca atender a demanda pode atrapalhar a transferência também, certo? Muito pelo contrário, se eu entendi a sua pergunta. Porque uma coisa que eu sempre critico desse jeito para dar um impacto é a nossa preocupação achando que transferência faz crossfit. Porque tem frases do tipo, ah, a transferência ainda não está forte. E que transferência é essa que faz exercício para ficar forte? Porque que é a transferência? E o problema dessa transferência de forte e fraco é que impede a gente, por exemplo, numa primeira sessão, uma entrevista preliminar, fazer um determinado apontamento. A gente pensa, ah, é que ainda não, né? Ainda estamos criando um laço. Não, a pessoa demanda quando vai pedir pão na padaria. Quando vai pedir pão na padaria, ela fala, me vê 5 pãezinhos, mas aqui tá. Ah, eu queria que ele pegasse aquele ali, ó, que é o mais... Mas não vou pedir. Queria que ele pegasse aquele ali, que é o mais... Já tem alguma coisa por trás de todo o pedido. E na relação transferencial, se a gente fala a frase, por exemplo, transferência bem estabelecida, transferência bem estabelecida é quando vocês criaram uma relação entre si única de suposto amor, uma relação imaginária. A transferência é a tentativa de que você analista, se posicione em um lugar que quando eu te percebo nesse lugar, eu possa me perceber em tal lugar. Isso é transferência bem estabelecida. Então, não atender a demanda
possibilita que a transferência continue a se repetir. O que é a transferência? Atualização de uma realidade que é só do neurótico. Quando você não atende a demanda, automaticamente, por isso chama automatismo de repetição, automaticamente isso volta a acontecer. E quando volta por você não ter atendido, voltou, você pode marcar. Bom, isso aconteceu aqui, aqui e aqui. Mais ou menos por aí, me disse o Fiuê. Oi, Kátia. Felipe, essa questão, ela é sempre citada, né? O pedido do analisando para passar para 15 dias, não atender a demanda. Uhum. Se a questão for realmente financeira, É o que eu falei agora há pouco para Ana. Não é um problema você virar para o paciente e dizer, vamos para o quinzenal. O que é um problema é se o analista pensa, é isso que ele está pedindo. Vou dar alguns hum, exemplos. Tem um exemplo bonitinho e tem um exemplo da clínica. Vamos começar com o bonitinho. Quando meu irmão era pequeno, eu tenho um irmão de 14 anos. Quando meu irmão era pequeno, eu sempre dizia, eu ia lá na casa dos meus pais, ele pegava um cobertorzinho dele que ele tinha, não era da Peppa, mas era de algum bichinho. Ele ia pra sala, ele me chama de irmão. Eu falei, irmão, quer ver tal desenho comigo? Fecha aspas. O pedido dele não era para ver o desenho. Ele pode sentar e ver o desenho, eu posso sentar e ver o desenho. Ele quer ver o desenho comigo. Ele quer ter aquele momento comigo. Se eu virar para ele e falar, esse desenho que a gente, como já aconteceu uma vez, esse desenho que está em, sei lá, em tal streaming, não tem mais. E se a gente vê outro? Trocou o objeto. Ah, se a gente pode ver Naruto. Pode ser. Trocou o objeto. Por quê? Porque a demanda é a mesma, é uma demanda de amor. A pergunta dele é: você quer estar comigo tal qual eu quero estar com você? Isso é uma demanda. Só que a demanda não foi verbalizada. O verbalizado foi: quer ver um filme comigo? Um desenho comigo? Isso foi o que foi verbalizado. Ah, eu posso sentar, assistir um filme com ele, tal, tal, tal. Quando eu for embora e voltar outro dia, ele vai fazer a mesma pergunta. Por quê? Porque não está satisfeito. E tá ótimo. Que bom que a gente não está satisfeito, que a gente continua. Da mesma forma, o paciente vai chegar e dizer: podemos fazer para quinzenal? Podemos. Vamos mudar para quinzenal. Ah, eu não estou podendo pagar. Tá bom. Mas eu já sei que junto, não é excluindo um e incluindo o outro. Junto com aquele pedido, tem um outro pedido por trás. Entende? É como o jogo da histeria, né? Fazendo uma brincadeira com o jogo da histeria. Um casal briga, e aí, aqui dentro tem alguma coisa dizendo, eu queria mandar essa pessoa e tomar no cu, tal, 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 mas não pode. Mas eu quero, agora eu fiquei muito chateado ou chateada e quero, ao que tem, vamos supor que seja racional, tá? Eu queria que viesse atrás de mim pedir desculpa. Não vou pedir isso, porque tem que partir do outro. Eu quero saber do interesse do outro. Não quero que ele atenda um pedido meu. E aí, vou pro quarto, bato a porta, fico lá chorando, eu choro mais alto. E a pessoa tá lá no sofá, não faz nada. Pô, que saco. Volto, saio do quarto, bato a porta de novo, vou lavar a louça, faço barulheira, faço o outro perceber, começa a reclamar com uma terceira pessoa para ver se vê que eu tô nervoso. E nada. Pô, mano, que saco, ele não percebe, não vê. Vou pro sofá, sento do lado, faço aquela bufada braba, que tô bravo, mas você tem que perceber isso que eu não vou dizer. Quando o outro não diz absolutamente nada, escuta, você não tá percebendo que eu tô puto da vida, que eu tô puto da vida? Você não vai falar nada? O que que é isso? Não foi verbalizado em momento nenhum um incômodo, mas deixou a entender um incômodo. Claro, é um exemplo simplista, mas a ideia é perceber que tem algo por trás. E outra, entendi. e só para deixar ipsis literis, se alguém pede, no sentido do conceito, se alguém pede quinzenal, isso não é uma demanda, isso é um pedido. É a Não é demanda. coisa do tô pronto para caminhar com você. 100% não existe. Mas então, quando ele me pede 15 dias, talvez ele pode dizer, será que ela fica comigo se não for uma vez por semana? Pode ser. Só vai saber disso porque a demanda vai se repetir. Como o exemplo que eu dei do meu irmão. Se eu voltar toda semana e ele falar, quer assistir Naruto comigo? Quer assistir Boruto comigo? Quer assistir One Piece comigo? Quer assistir Jogo do São Paulo comigo? O que que ele está se repetindo? É que ele quer que eu veja TV? Não, ele quer minha companhia. O que tem de Nossa, padrão nisso tudo é uma companhia. Essa é a nossa leitura de demanda. que legal. Muito obrigada.
Ó, Felipe, opa. qual seria a diferença? Oi, tá me ouvindo? Vale, oi. Eu demoro para achar aqui o quadradinho. Diga, É. vai. Qual seria a diferença da queixa para demanda? A queixa é efetivamente aquilo que o paciente vai dizer quando chega na sessão ou em qualquer sessão. Ah, eu estou com depressão, estou com TDAH. A queixa é no sentido imaginário. A queixa é uma criação. A queixa é sempre uma. Não estou dizendo criação no sentido de mentira, tá? A queixa vai ser sempre aquilo que eu uso para dizer alguma coisa. Então, eu estou me queixando que preciso fazer, vamos supor, quinzenal, mas na verdade tem uma demanda por trás diferente. A demanda tem um objeto, mas esse objeto não é satisfatório. Agora, a queixa é só uma criação narrativa para apontar uma outra coisa. Foi? Então Mais ou poderia dizer então que se chega para fazer análise com uma queixa, para lá na análise descobrir o que se demanda? É o próximo slide. Olha isso aqui. Tô supondo que apareceu, tá, gente? Qualquer coisa vocês me falam. Continuando a ideia do que é para escutar, a frase que eu adoro do Lacan no Seminário 14. O sujeito vem à análise não para demandar o que quer que seja de uma exigência atual, mas para saber o que ele demanda. Eu acho essa frase, enfim, ela diz tudo. Por quê? Que o paciente veio porque ele tem. E olha que interessante, uma coisa que eu falo muito nos grupos, né? E no grupo de discussão de caso. Eu sempre vou usar essa frase, assim, para vocês pensarem também. Por que que uma questão é uma questão? Como assim, Felipe? Não, me ajuda, segunda-feira. Pensa aqui. Por que que o paciente chega para vocês e diz assim, né? Ah, eu falei disso acho que na sexta-feira no grupo. Ah, o paciente vira para vocês e diz assim: então, eu tenho problemas para socializar. Não tenho vontade de sair de casa. Eu falei, meu querido, eu acabei de vir de um final de semana que eu fiquei trancado em casa com 3 gatos. Qual o problema de não socializar? Não estou dizendo que você vai falar isso, mas eu quero dizer, vocês percebem que muitas vezes a gente escuta alguma coisa e parte da ideia de que aquilo é uma questão e ponto final. Então o paciente chega para você e diz: eu estou muito preocupado porque eu não consigo passar na prova de medicina da USP e eu já tento há 5 anos. Você podia me ajudar a passar nessa prova, com a história que fala da ponte e tal? E a gente toma isso como uma queixa que se torna uma demanda de análise. Então quer dizer que essa análise é para a pessoa passar na prova. Não, isso chama cursinho, não chama análise. Qual que é a ideia que eu quero trazer com isso? Não é sobre isso. É sobre uma outra coisa que está refletindo em não passar na prova. Lembra? Toda vez que um paciente te pede alguma coisa, tem um outro pedido por trás. Então, por que que ele está pedindo para você, analista lacaniano, que ele procurou, está pagando, para dizer não passo na prova? Se a gente supõe que essa seja realmente a questão do paciente, a nossa direção do caso, a nossa direção de uma escuta, vai ser ajudá-lo ou ajudá-la a passar em uma prova. E impede que a gente faça uma pergunta do tipo: por que você quer fazer medicina? Simples assim. E chegue daqui a não sei quantas sessões na conclusão de que, na verdade, quem quer que faça medicina é a avó, que já morreu, mas para a família seria muito orgulho se ela passasse ou se ele passasse em medicina. Ah, então não é que você quer passar em medicina, você quer orgulhar. Olha como muda. E aí vai para um outro lugar, vai para um outro lugar. Mas se a gente não pressupõe por que que uma questão é uma questão, a gente não faz determinadas perguntas. Por que que não passar em medicina é uma questão? Se a gente não pensa nessa pergunta, a gente está neurotizando e está no campo social igual o paciente. Porque a gente sabe, do ponto de vista individual, que medicina tem um status, medicina. Se a gente supõe, a frase quase polêmica, se a gente supõe que o paciente chega na sessão dizendo que quer fazer medicina porque quer ser médico, não é experiência analítica, é uma outra coisa. Ah, isso quer dizer que ele não quer ser médico? Pode ser médico, mas por que ele quer ser médico? É o ponto principal. Para que ele possa poder ser outra coisa, porque às vezes nem ele sabe por que ele quer ser médico, ele só está defendendo uma ideia. Então, o que o Lacan vai dizer aqui é, o sujeito vem análise não para demandar, aqui ele está fazendo um parágrafo inteiro, em 67, criticando na época o uso que faziam do termo demanda.
Ele falou, mas para você tudo é demanda. A gente precisa. Ele pausa o que ele está falando na lição para falar assim: peraí, a gente vai fazer uma pausa para dizer que essa palavra está sendo muito mal usada hoje em dia. Assim. Porque para vocês tudo é demanda. Assim. Qualquer coisinha que chegam. Ele não fala coisinha porque ele fala em francês. Qualquer coisa que chegam e discute com vocês se trata de uma demanda? Não. Demanda de análise é uma. Na neurose, é uma só. Felipe, quer dizer que todo paciente neurótico que chega quer a mesma coisa? Quer, entre mil aspas, que é saber o que ele demanda. Lembra? Lá no começo, existe uma repetição que busca 100% da satisfação, que se repete na via transferencial. Cada paciente que chega para você está demandando repetidamente de um jeito único, de um jeito individual. Mito individual do neurótico, ou mito neurótico individual. Ou seja, esse é o nosso trabalho. Ah, então quer dizer que se o paciente chega e diz não consigo passar em medicina, a gente vai virar, eu sei que não é isso, me diga a verdade. Não, ela é uma verdade, só que ela não é a única verdade. Tem mais alguma coisa. Então, o paciente chega, por exemplo, e diz que está com depressão. Eu não vou ligar para isso? Não, você vai pegar isso, guardar aqui do lado, a gente vai ver a partir do sintoma e vai ver, bom, depressão é o nome que ele está dando para dizer o quê? É uma outra coisa. Por isso que sintoma é uma metáfora. Então, quando o paciente chega para você, uma sessão de neurose, que é para você escutar, falando de um jeito muito simples, mas não é. Como está se repetindo? Pergunta que o pessoal, discussão de caso mais odeia, que eu falo toda hora, contou o caso inteiro, 20 minutos. Pererê, 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 pererê. Eu vou e pergunto, o que está se repetindo? O que está se repetindo em palavras? O que está se repetindo em lógica? O que está se repetindo em relação? O paciente chega para vocês, só para passar para o próximo ponto, o paciente chega para vocês e diz, olha, eu estou aqui porque eu estou num relacionamento abusivo com o Zezinho e eu não consigo sair desse relacionamento, quero que você me ajude a sair desse relacionamento. Ah, Felipe, então quer dizer que uma pessoa chega dizendo que eu estou num relacionamento abusivo, eu não vou ajudá-la a sair desse relacionamento? Vai. Mas você vai ajudá-la a sair de um relacionamento, ajudando a entender porque ela está nesse relacionamento. Se não, você vira para ela e convence, fala assim, olha, tá aqui minha conta do Tinder, tá aqui, 500 contos. Vai pro boleto, liga o celular. Esquece esse Zezinho. Posso me separar completamente do Zezinho, que é uma relação abusiva. Vai passar 6 meses, ela vai estar namorando com o Guinho, também é uma relação abusiva. Por isso que o nosso trabalho é no ponto de repetição. E não no efeito da repetição. Você vai lá, apaga a fumaça toda hora de uma casa, mas você não está entendendo que está tendo um curto-circuito ali, porque tem 17 tomadas ligadas. Esse é o nosso trabalho, entender e ajudar o paciente a apontar o que ele está demandando. Tudo bem? Ó, uma das frases que eu mais gosto, né, nisso tudo. E o primeiro encontro é realmente para dar uma bugada mesmo, tá? Se vocês estiverem bugados, fica tranquilo que é a ideia. Trazer um monte de problema, algumas pessoas vão falar assim, mas querido, você está complicando tudo que eu achei que entendia. Para que aí depois eu possa pautar tudo que eu estou falando em vários encontros, dizendo, tá vendo como é diferente essa clínica por uma via estrutural? Porque, inclusive, esse curso, por exemplo, entre outros, é uma defesa no sentido que eu tenho de escuta clínica. Para mim, essa é uma escuta clínica. Para mim, não há outro tipo. E aí eu não posso simplesmente falar tirando do nada. Então, eu estou dizendo, através dessa teoria que eu estou mostrando, através dessas falas, através dessa articulação do Lacan, que o nosso trabalho é um pouco diferente do que normalmente a gente entende. É uma via estrutural. E vamos entender o que significa isso durante esses 4 encontros. Uma fala que eu gosto, por exemplo, aqui do Seminário 2, que o Lacan vai dizer, né? Sabe-se bem que a máquina não pensa, nós é que a fizemos, e ela pensa o que lhe mandamos pensar. Mas, se a máquina não pensa, está claro que nós mesmos também não pensamos quando efetuamos uma operação. O importante aqui é dar-se conta de que a cadeia das combinações possíveis do encontro pode ser estudada como tal, estudar uma cadeia de combinações, não o paciente. Cadeia de combinações do paciente. A estrutura do paciente.
Estrutura essa que só pode ser acessada pela via da linguagem. Como uma ordem que subsiste em seu rigor, independentemente de qualquer subjetividade. A gente vai ver, por exemplo, quando a gente vai ver quando começar, por exemplo, a falar do Descartes, que eu acho que vai ser no próximo encontro, que o pensamento não é racional, né? A gente não pensa por uma via racional. Para Lacan, o nosso relacionamento também, mas o nosso pensamento é sempre por uma via inconsciente. Ou seja, voltando tudo. Todas as vezes que alguém me dirige a palavra, existe uma demanda embutida nessa fala, ok? Então, a partir do momento que eu falo, eu digo para o outro o que me falta, o que eu espero do outro. Então, vou dar um exemplo, né? Uma vez estava numa supervisão e eu acho esse caso muito didático, né? E a pessoa me disse que estava com determinados problemas, eu acho que isso é uma discussão muito importante para a gente, que ela estava com determinados problemas porque, assim, é uma pessoa que posta e publica, é uma pessoa muito pública no sentido de defesa, por exemplo, de mulheres em situação de violência doméstica, uma psicanalista. E aí chega necessariamente, ou coincidentemente, uma pessoa com questões de um relacionamento. E aí ela chega para mim na supervisão dizendo o seguinte: então, Felipe, para mim é muito complicado, porque você sabe todas as minhas questões, e tal, 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 mas eu também sei que não se trata disso. Como eu falei agora há pouco do relacionamento abusivo, Zezinho, o Guinho, não se trata de virar para alguém e dizer sai desse relacionamento. Eu sei que eu tenho que escutar para além disso, mas é muito difícil para mim, porque são questões, né, importantes para mim, e tal, 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 e tá tudo bem. E aí eu falo para ela, eu lembro até que ela virou para mim e falou, porque foi no final do ano, eu dei uma resposta que ela virou assim, então, não precisava, né, desse tipo de coisa. Final de ano, dezembro, todo mundo cansado, você mete essa, e eu vou explicar o que aconteceu. Eu viro para ela e falo assim, então, tem uma famosa síndrome do analista alecrim dourado, que acha, e eu falo desse jeito só para impactar e vocês não esquecerem, que acha que a escolha é por uma questão de incrível. A pessoa me escolheu, e eu não estou falando só de me escolheu de análise, tá? Mas não vou estragar a segunda-feira. A pessoa me escolheu como analista porque eu sou incrível, eu sou não sei o quê, eu sou maravilhoso, maravilhosa, eu sou não sei o quê. Quem é Dunker na fila do pão e não sei o quê, não sei o que lá. Não. Todas as escolhas, em absoluto, são escolhas de relação de objeto. Ou seja, são escolhas para que eu possa usar o outro como objeto. Que tipo de objeto? Agora, em felipês. Todas as escolhas são escolhas de um espelho. Quando vocês escutam, por exemplo, o termo estádio do espelho, o D do estádio é muito importante para a gente não pensar estágio, que não é uma relação passageira. Todas as vezes que você se relaciona, aquilo é um estado, é um estádio de espelho. Ou seja, o que que eu quero dizer? Quando eu escolho alguém, essa escolha é como um espelho que tem uma moldura fixa, essa moldura se chama estrutura, e eu vou colocando pessoas como espelho para que eu possa me ver através do olhar dela. É para isso que a gente segundo Lacan, é para isso que a gente se comunica. Então, todas as escolhas em absoluto são para isso. Escolha amorosa, escolha amistosa, escolha de analista, escolha de emprego, escolha de prato de comida, escolha do filme que você vai assistir. Todas as escolhas pressupõem uma relação terceira. Como assim? Outra frase que eu uso também para impactar. O Lacan vai dizer no seminário 8, toda relação amorosa é a três. Pelo menos a três. Aí eu sempre digo, Lacan curte homenagem. Não, ele quer dizer que quando eu escolho alguém, eu quero que o outro acesse um eu que eu não consigo. Então eu preciso de um outro para ver esse terceiro. Então é como se tivesse o Felipe 1 e o Felipe 2. Eu digo alguma coisa para alguém esperando que esse alguém veja o Felipe 2. Que eu não quero, eu não consigo ver. Eu não quero necessariamente me relacionar com o outro, eu quero usar o outro. Por isso que é uma relação de objeto. Lembrando que nada disso é racional. Ou seja,
Se toda relação e toda escolha é uma relação de objeto, quando ela chega para mim e diz isso é muito complicado, eu digo para ela, mas você não acha muita coincidência, você que é conhecida e tal, 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 como alguém que luta por causas de violência doméstica, alguém te procura exatamente nessa posição? Ah, porque tem uma coisa de, né, por eu aparecer nisso, eu acho que ela vai supor que eu consigo ajudá-la, já que eu falo sobre isso. Falei, sim, é bonitinho, é bonitinho. Mas levando do ponto de vista inconsciente, não é necessariamente ajudá-la, mas é conseguir enxergar nela aquilo que ela quer ser vista. Ou seja, né, com toda a licença e sendo muito simplista, assim, irresponsavelmente simplista, é diferente, por exemplo, agora eu estou falando do ponto de vista quase sociológico, é diferente você virar para um homem, por exemplo, e dizer que você sofre determinados abusos e violências, do que você dizer para uma mulher. Tem uma relação social de impressão de que uma mulher vai entender melhor. Ainda mais uma mulher. Agora, o ponto importante é entender melhor é sempre pela via imaginária. Cada vez que um analisando procura um analista porque ele vai entender melhor, é como se a gente dissesse, ele vai me ver onde eu quero que ele veja. A gente volta ao que o Lacan acabou de dizer. Ou seja, quando eu demando dele me veja onde eu sofro, eu suponho que essa analista vai conseguir me ver nesse lugar. Só que entender é prejudicial à análise, porque entender é atender demanda. Entender é supor que o que está sendo dito é exatamente o que está sendo dito e que não tem alguma coisa por trás. Então, entender é prejudicial do ponto de vista. Por isso a frase é famosíssima: não compreender rápido demais. Qualquer tipo de entendimento, se você pensa assim, ah, entendi, campo imaginário. Campo imaginário é um campo sem furo, sem falta. Aquilo que é dito, ponto. Eu não tenho nada para além daquilo. Então, nesse exemplo aleatório que eu dei, por exemplo, da supervisionanda, se ela corresponde a esse lugar, olha, eu estou sofrendo. Ah, não, eu me entendo, pô, que barra. Em determinado momento, nem interessa mais essa relação. Porque eu já sei que o outro me vê onde eu suponho que ele deveria me ver. E não estou satisfeito ou satisfeito. O que que eu vou fazer? Procurar uma outra pessoa para ver se ela também me vê nesse lugar. E uma outra pessoa, e uma outra pessoa. Tudo bem? Então, efetivamente, o nosso trabalho vai perceber na escolha de objeto. E aí, isso é uma coisa importante, né, para você pensar. Quando você recebe um paciente, eu não gosto muito de falar assim, porque parece tutorial, né, guia prático. Mas quando o paciente chega e você está pensando numa estrutura da neurose, na entrevista preliminar, você vai pensar, por que você? Você vai pensar e vai deixar anotado. Então, pode ser anotado na sua cabeça, que você vai continuar ouvindo e pensando sobre isso, que é, por que você? Porque de todos os analistas possíveis e imagináveis do mundo, logo é você. Ah, porque eu moro na mesma cidade. Ah, porque trabalha, na verdade, numa clínica. E aí o paciente não escolhe. Ele chega e é quem tem. Tudo bem, mas ele volta. Ele volta na segunda sessão, ele te escolheu. Então, te escolher, respondendo, não lembro quem, mas enfim, respondendo um chat, a escolha do analista já tem a ver com a transferência. E ela acontece, às vezes, de uma foto de perfil do WhatsApp. Teve uma vez que uma. Vou mudar o nome só para equilibrar, só para. Mas uma vez a supervisionanda me trouxe um caso, falou assim, né? Vou mudar o nome. O paciente disse: ah, então, eu gostei de você, tal, tal, tal. Inclusive, eu acho que eu escolhi porque você tem o mesmo nome da minha ex. É um tipo de escolha. E essa escolha já diz alguma coisa. Já diz um tipo de relação. Então, a escolha que a gente tem, e aí a gente tem que sair um pouco, das vezes, da posição de alecrim dourado, não estou dizendo que vocês estão, então, alguém está falando alguém fora daqui, tá? Pessoal aqui, não tá aqui. Sair dessa posição de alecrim dourado, que é uma posição de, bom, por que será que eu fui escolhido? Ah, porque eu sou um analista maravilhoso. Não, cada relação é única. Então, essa escolha, importante, vai se repetir.
a mesma coisa que te fez escolher um analista vai te fazer escolher um namorado, uma namorada, um emprego, um rolê de sexta-feira. Aquilo que move o que você escuta, o que você escolhe. Tanto é que, se tem alguém, rapidinho, Bárbara. Tanto é que tem uma frase, se não me falha a memória, na última lição do Senado 11, que é a frase, né, que é do Miller, mas é colocado como Lacan, que é: amo em ti algo além de tu. De novo, amo em ti algo além de tu, vírgula, objeto A. Porque não dá para você amar um objeto que não existe. Você ama algo que te leva para uma outra coisa. Lembra da história que eu falei, de Felipe 1, Felipe 2? Você vai pegar a frase do Lacan: não há outro objeto de amor a não ser você mesmo. Só que não dá para ter, frase polêmica, tá? Não dá para ter uma relação no sentido teórico lacaniano, amor próprio, autoestima. Porque você não existe se não for em relação ao outro, se não for em relação ao social. Você é o resultado de uma relação social. E se você não existe em si mesmo, qualquer coisa que você disser explicando sobre você, você está usando o social. Se você virar para alguém e dizer, sou homem, quer dizer que existe a palavra homem na sociedade, ao qual um grupo de pessoas se encaixam e você acabou de se encaixar, nomeando-se. Sou psicanalista, mesma coisa. Sou geminiano, mesma coisa. Você está se encaixando nesse lugar. O nome de você, sou Felipe. Vou mostrar RG para você que em determinado lugar alguém me deu esse nome. Então, se você é o resultado de uma relação, você não consegue dizer tem um amor próprio. No sentido teórico, tá? Vocês dizem o que vocês quiserem. Por quê? Porque o seu amor e você se encontram no resultado de um terceiro lugar. Não há outro objeto de amor a não ser você mesmo, mas você não se acessa a não ser pelo outro. Por isso que você se relaciona com o outro, para poder se relacionar com você. E só para finalizar, aquilo que eu falei outro dia num grupo, né? Quando você se relaciona com alguém, quando você tem escolha, né? Escolha de objeto, é quando você supõe que você seria muito mais amado de determinada forma. Eu sempre digo uma barba. Só que você não pode se relacionar com uma barba ambulante. Você pega essa barba, coloca em algum lugar. E aí, quando você se apaixona por alguém, é porque você está andando na rua e vê você idealizado perambulando pela rua. Eu falo, pô, peraí, volta aqui. E quando amado por você, cria essa relação terceira, que aí eu vou me amar mais. Então, esse é o jogo da clínica, né? É isso que a gente percebe o paciente tentando fazer com a gente. Então, toda demanda é demanda de amor. O que o paciente espera de você? Amor. Ah, então quer dizer que o meu analista, a minha analista não me ama. Quer dizer que eu não amo meus pacientes. Podia dar uma resposta simples ou não. A resposta mais simples é não, não te amo. A outra é que eu acabei de diferenciar amor eros e amor paixão. Não é um amor eros. Não é um amor de completude. É um amor ilusório. E aí que tem chat, mas a Bárbara tinha levantado a mão. Desistiu, Bárbara? Foi. Não, é parecido com a do chat também, mas é porque eu fiquei pensando quando vem por indicação de outros analisantes. Porque aí eu fiquei pensando nessa questão, principalmente dessa questão do objeto e da demanda de amor, né? É porque eu recebi uma indicação e é o ex da pessoa. E aí eu já fico pensando que já vem desse lugar aí do que escutou do outro sobre mim como analista, mas também dessa questão relacional que teve entre eles. E foi engraçado que quando ele me mandou a mensagem, ele marcou e já perguntou se ele ia começar semanal, mas se daqui a pouco podia ser de 15 em 15 dias. Sim. A demanda é, lembra, é saber o que você tem que eu não tenho. Esse é o seminário 8 quando ele vai falar do H1, da Alcebiades. Então, essa relação triangular que se cria é isso. Vou falar com essa analista, porque se o meu namorado ou namorada estava se relacionando de alguma forma com essa e falava tais coisas, quer dizer que o brilho no olhar que meu namorado ou namorada tinha para com ela, eu quero descobrir o que é para que ele tenha comigo. Por isso, a relação amorosa é a 3.
Foi isso que você falou, Ana? Fiquei pensando como fica essa questão da escolha do analista quando vem analisantes via plano de saúde, por exemplo, onde é algo externo que escolhe e o direciona a X ou Y. Eu acho que eu respondi, né, Ana? Foi o que eu falei depois sobre se o paciente volta, é uma escolha. E é interessante pensar nessa escolha, porque toda vez que o paciente volta, pode ser durante 3 anos, é uma nova escolha. Ele está escolhendo de novo. E aí, lembrem-se, a escolha só pode acontecer a partir de uma falta. Você só vai atrás daquilo que falta. Se você está aparentemente satisfeito com alguma coisa, você não volta. O desejo parte da falta. A frase lacaniana é: o desejo é a metonímia da falta. Então, cada vez que você. Isso não é uma regra, tá? A gente tenta fazer isso, mas às vezes dá certo, às vezes não. O objetivo de uma sessão é você causar uma falta. Pensem, alguma coisa que eu sempre digo em supervisão é: tentem pensar que o paciente possa voltar na semana que vem, se for semanal. E não que ele continue pro resto da vida. Mas faça por onde que ele volte querendo. Pô, acho que eu queria saber mais disso. O Bruno. Ah, o Bruno respondeu. Acho que entra o que o Felipe comentou, a escolha pessoal. Isso aí. Oi, Kátia. Felipe, ontem eu assisti um filme de um menino já de mais ou menos 10 anos, e o parceiro da mãe faz algo que o filho se encanta. E eu voltei lá no Édipo, né? Na época que o falo se torna é, compartilhado. E eu falei, gente, será que esse falo só se torna compartilhado lá atrás ou a todo momento? E quando você disse que a demanda é o que você tem que eu não tenho, me levou para isso de novo. Então, repetidamente, o exemplo pode ser buscado dentro de uma relação ali, família. Minha mãe gosta disso nessa pessoa, quer dizer, a gente chama de mãe, né? Essa que exerce a função de mãe, gosta disso numa pessoa, então eu vou trazer isso para mim para que ela goste mais de mim. Isso se perpetua. Sim, não só que ela goste mais, mas que ela goste em absoluto. Só uns pontos importantes sobre isso. É por aí que você falou mesmo. Só tem alguns detalhes que vão dar um incremento já puxando o que a gente vai falar. Fala um significante. Então, ele é um som. Ele é um balbucio. O que isso quer dizer? Que na relação terceira, eu vou extrair de um alguém, que pode ser pai, padrasto, sociedade, trabalho, Netflix, irmão mais novo, esposa da minha mãe, qualquer pessoa que eu suponho que os olhos de alguém brilham por ela, eu vou olhar para esse terceiro lugar, eu vou olhar para o destino do olhar e vou olhar, bom, o que que tem ali? Pego esse padrasto, espremo e suponho, isso é muito importante. Suponho, não existe esse objeto. Eu suponho, eu crio a ideia de que quando ela olha para ele, o que ela vê é uma barba, é uma inteligência, é uma arrogância, é um me bater, é um ser grosseiro comigo, é um ser vagabundo. Eu estou dando exemplos para não entrar no campo da moral, tanto faz. Quando esta pessoa, essa criança, se for o caso, olha para essa cena e fala: o que eu acho, nada de racional, o que eu acho que esta mulher vê nesse cara, que essa mulher vê nesse trabalho, para me abandonar para ir para ele, é tal coisa. Esta tal coisa que eu suponho que exista e que não existe, é o falo. Significante da falta. Aquilo que significa a falta, aquilo que aponta para a falta. E aí, nesse sentido, eu vou pegar esse significante, vou colar em mim, para ver se o outro olha para mim e para de olhar para lá. Pode ser trabalho, lembro sempre o caso de uma outra pessoa, que o trabalho da mãe era costureira. Esta criança, o brincar, que é uma manipulação do significante, o brincar dessa criança era cortando roupa, colando roupa, brincando de costureira, porque a mãe trabalhava com costura. O filho, a filha via muito o pai gritando e batendo na mãe, etc. Isso se torna um significante, eu vou mostrar para o outro que eu estou no mesmo lugar ou lugar completamente inverso. Completamente inverso. Então, é nesse jogo triangular que a coisa acontece.
Mas o alerta importante sobre isso, sim. O outro é que isso não tem a ver com uma fase de desenvolvimento. A criança passa por isso aos 5 anos de idade e isso cria uma marca. Isso é um modus operandi. A gente faz isso quando começa a estudar psicanálise. Ah, quem é a referência da psicanálise? Ah, não sei, tô vendo um tal de Dunker. O que que esse Dunker tem que eu não tenho? Ah, ele estudou todos os seminários e ele faz isso, faz aquilo. Eu vou corresponder a isso. Ou seja, não tem a ver com o fundamento que aconteceu lá na infância. Na infância eu nem sabia que era Dunker. Ou seja, isso acontece o tempo todo. Qual é a frase mais falada num término de relação? O que que ele tem que eu não tenho? O que que ela tem que eu não tenho? Porque é uma relação triangular. Tá? Então, é uma operação constante, mas o nosso trabalho clínico é nessa busca, é nessa, bom, mas espera aí, por que que você está preocupado com o que o outro tem e você não tem? Não, não é, já passei por isso, agora já estou num trabalho, mas aí eu entreguei 10 relatórios, fulano entregou 8. Mas por que que você está preocupado em entregar mais 8? E a gente mostra essa repetição, ok? Que mais? A pergunta, o que é para a gente escutar? Ficou minimamente claro hoje? As pessoas pensando, ainda bem que está gravado. Porque a partir da semana que vem a gente vai. Claro, esses assuntos sempre voltam porque eles se amarram, né? Mas a gente vai começar a perceber como escutamos tudo isso. Vai perceber que dentro de uma fala aparentemente simples tem outras milhões de coisas. Nenhuma última pergunta? Comentário? Obrigado, gente. Ó, quando a gente terminar esse encontro, depois de um tempo, eu tenho treco lá do Zoom e tal. Eu vou mandar o link para vocês no grupo. E como eu falei, né? Depois de um tempo, não sei a hora que eu vou conseguir fazer isso, mas vai ser hoje. Aí eu vou mandar todos os PDFs específicos para o encontro seguinte. Vou mandar um acúmulo de coisas para, enfim. Mas, né? Sugestão de leitura para o encontro seguinte e assim sucessivamente. Junto com isso, eu vou mandar alguns vídeos, algumas aulas, não só minhas, porque, enfim, acho que é importante que eu sempre diga a vocês estudarem com mais de uma pessoa. E aí, algumas aulas eu vou mandar para vocês, aula minha, inclusive, mas elas não estão divulgadas, né? Estão ocultas. Então, só peço que vocês não compartilhem, tal, que fica exclusivo aqui do pessoal no grupo. E, e é isso. Se durante a semana vocês pensarem em alguma dúvida, né, do que vocês assistiram aqui ou vocês estavam relendo, pode mandar no grupo, pode mandar no privado, porque essas dúvidas ajudam bastante. A gente pode até abrir o próximo encontro respondendo as perguntas, ou eu respondo lá direto no WhatsApp, mas essas trocas são sempre importantes. Beleza? Simples assim. Muito obrigado por hoje e uma ótima semana para vocês. Obrigada, Felipe. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, boa semana pra gente. Tchau, tchau.